cultura do consumismo provoca não só problemas econômicos, sociais e ambientais, como também problemas existenciais e espirituais. As pessoas acabam vivendo vidas interiormente vazias, existencialmente pobres. Através do minimalismo, nós nos libertamos do desperdício de tempo, de dinheiro, de energia, de preocupação mental provocados pelo consumismo. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o consumismo e sobre as consequências negativas que esse comportamento causa, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Inicialmente, eu considero oportuno descrever o contexto que nós encontramos atualmente na sociedade em relação ao tema. Por um lado, as pessoas em geral dão muito valor às coisas, aos bens materiais. Elas buscam ganhar cada vez mais dinheiro para que possam comprar mais e mais bens materiais, chegando ao ponto de trabalhar em atividades que não fazem sentido para elas, para que elas possam comprar coisas das quais elas não precisam. E buscando preencher suas vidas com viagens e consumo de bens materiais, intimamente suas vidas continuam vazias, porque necessidades imateriais não se preenchem com bens materiais. Por outro lado, há muitas pessoas na sociedade que não dispõem do mínimo de recursos materiais necessários à sua sobrevivência. Essas pessoas acabam excluídas das melhores oportunidades de educação e de trabalho e, portanto, elas são submetidas a uma dificuldade muito grande, não só para sobreviver, como para se desenvolver. Além disso, esse consumismo desenfreado também provoca um produtivismo sem limites, que leva à devastação e à poluição do meio ambiente. Portanto, todos nós precisamos refletir sobre a nossa responsabilidade social diante desse contexto. E diante desse cenário, vocês podem me perguntar: Daniel, quais as causas que provocam o comportamento consumista? Eu listei 6 causas principais que levam a esse comportamento. A primeira causa consiste no medo da escassez. Durante boa parte da história da humanidade, nós fomos caracterizados pela precariedade de instrumentos de produção. E essa precariedade de técnicas de produção fez com que nós fôssemos constantemente pressionados pelo medo da escassez. Portanto, a gente pode afirmar que esse medo da escassez ainda se encontra presente em nosso inconsciente coletivo. O pensador escocês Adam Smith descreveu esse cenário no século XVIII, em uma de suas obras mais famosas, chamada A Riqueza das Nações. Smith procurava encontrar saídas para a miséria agrária. Ele buscou teorizar como, através do trabalho, os grupos e nações poderiam prosperar. Na época em que viveu, ele não tinha condições de prever toda a explosão de produtividade que ocorreria tempos após com a Revolução Industrial. Portanto, a pobreza que vemos atualmente no mundo não se dá por carência de produtividade, mas sim pela nossa incapacidade em distribuir os recursos de forma equitativa por toda a sociedade. A segunda causa consiste na Revolução Industrial, que promoveu um desenvolvimento extraordinário, não só na produtividade, como também na distribuição dos recursos pela sociedade. Esse desenvolvimento da produtividade levou ao surgimento e ao desenvolvimento do mercado de consumo, que permitiu que migrássemos de um estado de escassez para um estado de suficiência. Mas em razão da dificuldade de manejar os recursos materiais de forma equilibrada, com sabedoria, muitos grupos acabaram migrando do estado de suficiência para o estado de excesso. E esse estado de excesso, para alguns grupos,
acabou repercutindo em um estado de escassez para outros grupos. A terceira causa consiste no fenômeno do fetiche da mercadoria. Esse fenômeno foi descrito por Karl Marx, que, diferentemente de Adam Smith, pôde observar os resultados da Revolução Industrial. Nesse contexto, uma mercadoria acaba se transformando em fetiche, quando, apesar de ter sido criada para servir de instrumento para auxiliar o ser humano, ela acaba dominando seu psiquismo. A quarta causa consiste na associação da riqueza material ao sucesso, à vitória. Isso é até compreensível, porque todo aquele que consegue superar a escassez, superar a pobreza, pode sim se considerar um vitorioso. No entanto, essa associação acabou provocando o comportamento excessivo de ostentação da riqueza. Muitas pessoas acabaram desenvolvendo o desejo de consumir produtos caros, como joias e roupas, para se mostrarem diferentes dos pobres. Esse comportamento foi descrito pelo economista e sociólogo Thorstein Veblen no seu livro A Teoria da Classe Ociosa. Um dos conceitos desenvolvidos por Veblen nesse livro é o de consumo conspícuo, que consiste no fato de adquirir e ostentar bens materiais caros para se diferenciar das outras pessoas. A quinta causa consiste na competitividade, que ainda é uma característica muito marcante na humanidade. Segundo essa característica, não basta as pessoas vencerem a pobreza e a escassez. Elas desejam dentro de si atingir o topo da escala dos vencedores. Esse comportamento também foi descrito por Thorstein Veblen no livro A Teoria da Classe Ociosa, através do conceito de emulação pecuniária, que consiste no desejo de acumular mais e mais dinheiro para alcançar a posição de mais rico entre as pessoas mais abastadas. E a sexta causa consiste na força da propaganda sobre o psiquismo humano. O documentário da BBC, chamado Século do Ego, demonstra como a psicologia foi empregada pela propaganda para fazer com que as pessoas desejassem consumir mais e mais, através da associação do consumo de bens materiais à felicidade. Essa estratégia foi desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos e logo após difundida por todo o planeta. Diante desse cenário, nós precisamos nos conscientizar sobre os malefícios provocados pelo comportamento consumista. No plano individual, o consumismo provoca o acúmulo de bens supérfluos. E esse acúmulo acaba roubando o nosso tempo, a nossa energia, o nosso espaço mental, que poderia ser investido no desenvolvimento de valores imateriais, como a amizade, as relações interpessoais, o sentido da vida, a espiritualidade. E assim, as pessoas acabam vivendo vidas interiormente vazias, existencialmente pobres. No plano coletivo, o consumismo acaba provocando mais produção desnecessária, mais trabalho desnecessário, mais acumulação desnecessária de dinheiro. E essa cultura de acumulação provocada pelo consumismo acaba gerando mais desigualdade social. Isso porque nem todos conseguem acumular o dinheiro da forma que desejam. E a sociedade acaba se transformando em uma grande arena, em que todos batalham pela acumulação de mais dinheiro. Ao final desse processo, todos acabam sofrendo. Alguns pela falta de recursos, por não terem as condições mínimas à sua sobrevivência e ao seu desenvolvimento. E outros acabam sofrendo pelo excesso de recursos. Por quê? Pelo excesso de bens materiais. Eles acabam não desenvolvendo a sua vida existencialmente, intimamente. Eles são materialmente ricos, mas imaterialmente pobres. Além disso, o consumismo também promove a poluição e a devastação do meio ambiente. Portanto, a gente pode concluir que a cultura do consumismo provoca não só problemas econômicos, sociais e ambientais, como também problemas existenciais e espirituais. Mas, felizmente, vem crescendo mais e mais a cultura do minimalismo,
O minimalismo é a arte de viver conforme necessário. É uma filosofia segundo a qual vive-se mais possuindo-se menos. Através do minimalismo, nós nos libertamos do desperdício de tempo, de dinheiro, de energia, de preocupação mental provocados pelo consumismo. Além disso, reduzindo as nossas necessidades materiais ao necessário, a gente acaba tendo maior liberdade de escolha, para que possamos trabalhar com algo que faça mais sentido para nós. E se nós já trabalhamos com algo que faz sentido, e se somos bem remunerados por isso, o minimalismo faz com que tenhamos mais dinheiro, para que possamos empregá-lo em projetos coletivos, em projetos que promovam o bem-estar da sociedade. Portanto, o minimalismo não consiste numa aversão à riqueza. A riqueza pode até passar por nós, mas a diferença está em empregá-la ou não de forma sábia. Assim, ao invés de empregar a riqueza através do consumo de supérfluos, nós podemos empregá-la promovendo a circulação dos recursos pela economia, de modo a contribuir com o desenvolvimento de toda a coletividade. E assim, o minimalismo acaba sendo uma ferramenta muito eficaz no combate à cultura da acumulação de dinheiro e de bens materiais, que acaba provocando tanto sofrimento, tanta desigualdade, tanto vazio existencial, tanta devastação e poluição do meio ambiente. Além do minimalismo, vem se desenvolvendo mais e mais um caminho do meio, que consiste na prática do consumo compartilhado ou colaborativo. Essa prática parte da ideia de que nós não precisamos possuir todos os bens materiais que utilizamos. Isso porque nós não os utilizamos o tempo todo e podemos compartilhar esses bens com as outras pessoas. Essa prática já vem sendo vivida por grupos que têm uma vida comunitária mais integrada, mais unida. E ela pode ser aplicada em relação a qualquer bem material, a produtos, a roupas, a automóveis e até mesmo a imóveis. Além disso, um outro fenômeno que tem favorecido o crescimento da cultura do consumo compartilhado é o fenômeno da desmaterialização de vários produtos e serviços que tem crescido mais e mais com os avanços da tecnologia. E dito isso tudo, vocês podem me perguntar: Daniel, como é que a gente pode deixar de ser consumista e passar a praticar cada vez mais o minimalismo e o consumo colaborativo? Eu diria que 3 passos são fundamentais. O primeiro deles consiste na conscientização de todos os malefícios que o consumismo provoca, não só na nossa vida individual, como em toda a coletividade. O segundo passo consiste em se conscientizar sobre todos os benefícios, não só do minimalismo, como também do consumo colaborativo. O terceiro passo é mais profundo e consiste em investir em autoconhecimento. Você precisa identificar quais os gatilhos que fazem com que você tenha um comportamento consumista. Cada pessoa é consumista de acordo com características singulares. Existem as pessoas consumistas porque têm um apego à aparência e querem aparentar bem-sucedidas aos olhos dos outros. Existem pessoas consumistas porque têm um apego ao padrão de vida, que se apresenta insustentável e que acaba gerando sofrimento. E ainda há pessoas que consomem para fugir de dores emocionais. Portanto, as causas mais profundas que levam ao comportamento consumista se devem, em geral, à importância que a pessoa dá ao olhar das outras pessoas ou à forma como ela se relaciona com as suas necessidades afetivas mais profundas. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre as ideias apresentadas e como vocês se autoavaliam em relação à cultura do consumismo. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.